A paz do Senhor Jesus. Irmão, eu gravei o vídeo aqui, pedindo os irmãos para enviar o vídeo, né? Para chegar às casas das pessoas, que às vezes as pessoas moram lá na roça e não tem ônibus, não tem carro para chegar até a cidade para ouvir a palavra, eles ficam sem ouvir a palavra. Então nós temos um meio hoje de enviar a palavra. É um irmão que assistir, passa para frente, né? Deixa de ouvir esses vídeos de comédia, ouve a palavra de Deus, ajuda a evangelizar através do vídeo. Porque muitos irmãos estão buscando favor do homem, não de Deus, procurando a servir a Deus. Nós temos que procurar servir a Deus, não o homem. Muitos estão buscando o favor do homem e não estão fazendo levando a palavra de Deus. A gente tem que evangelizar, irmão. Hoje está fácil para evangelizar. Se você não pode ir, você pode enviar o vídeo, ajudar os irmãos. Olha aqui que a palavra de Deus fala claramente. Busco agora o favor do homem, ou de Deus, ou procura agradar o homem, e se estiver ainda agradando o homem, não seria servo de Cristo. Porque muitos irmãos estão procurando, vão para a igreja procurando agradar o pastor, agradar o homem. Nós temos que ir para a igreja para agradar a Deus. Se nós estiver procurando agradar o homem, ainda nós não somos servo de Cristo. Está bem escrito aqui. Quantas pessoas hoje, irmão, vai para a igreja, mas não para agradar a Deus, para agradar o homem. O pastor bota lá, ó, você tem que vir para a igreja, você tem que lavar a igreja, você tem que fazer isso. Ele obedece o homem, mas não obedece a Deus. Irmão, Deus não levantou você para lavar banheiro de igreja, Deus não levantou você para ser porteiro de igreja, Deus não levantou você para ser faxineiro de igreja, Ele levantou você para ser evangelista, para ser missionário, para buscar as almas. E saiu o pastor, a igreja tem renda, o pastor pode pagar uma pessoa, um membro que não tem trabalho, uma irmã, para ajudar ela, dar um salário a ela para ela fazer isso. Ele não quer ganhar salário? E por que ele não pode pagar um salário a uma irmã? Escolher uma irmã humilde, uma irmãzinha necessitada, que não tem condição, ajudar ela. Ó, irmã, a partir de hoje você vai ser a zeladora da igreja, perdão, e a irmã eu vou fazer um salário para a irmã. Irmão, nós temos que ajudar os irmãos em tudo. Se ele dá um salário à irmã, que ele pode dar. Se ele não tiver condição, ele reúne com a igreja. Irmão, quem pode dar R$1, R$2, para nós fazer um pagamentozinho para ajudar a irmã aqui, que ela não pode, que ela tem muita criança, não pode abandonar seu lar, mas ela pode tirar umas 2 horas para limpar a igreja. Mas para ele reúne a igreja e resgata dinheiro, diz que a igreja está precisando e come os dízimos e as ofertas. E por que não pode ajudar as irmãs? Irmão, vocês têm que refletir, vocês têm que acordar, irmão. Quando a gente faz a obra de Deus direita, ninguém se une com a gente. Quando as pessoas se ajuntam com o falso profeta, eles dão autoridade ao falso profeta para escarnecer, desde ainda fica sorrindo, dizendo, ele é abençoado. É abençoado porque ele está sendo dirigido pelo cão e destruindo as almas. Mas aquele que procura fazer a vontade de Deus, as pessoas não se chegam. Satanás não deixa chegar, porque sabe se chegar vai ser salvo. É isso que os irmãos têm que entender nos dias de hoje. As igrejas é rica, irmão. Tem igreja rica aí, que ela pode pagar o cara andando de carrão para baixo e para cima, mas não tem coragem de dar um salário ao irmão que está desempregado, uma cesta básica para o irmão limpar a igreja, que é que faz de graça. Mas nem ele faz de graça, irmão. Está escrito que recebe de graça, que deu de graça. Mas ele recebeu os dons de Deus de graça, mas quer vender. Fica comerciando. Ele não é melhor do que as ovelhas, ele é ovelha também. Se ele pode comer da lã, os irmãos também podem. Irmão, acorda, irmão, lê a Bíblia. Vocês estão deixando ser enganado pelo falso obreiro. Vocês estão mantendo, dando força ao falso profeta para se multiplicar. O pastor de lobo. Eles estão comendo a lã, a gordura de vocês, que são ovelhas, e vocês não estão vendo. Eles, irmão, eles não trabalham, eles são vagabundos, são mercenários. Exige, prega com rigor, como está escrito lá em Ezequiel, apacenta a si próprio, mas não apacenta minhas ovelhas. Lê a Bíblia, irmão. Se você não sabe ler, vai vendo, vai olhando que o Espírito Santo de Deus te dá os dons para você ler, irmão. Só eles, você pode ver que eles não passam aperto, eles não sentem necessidade. Porque as ovelhas que ainda não têm nada,
O pouquinho que ela tem, ela leva achando que está fazendo para Deus, mas não está fazendo para Deus. Deus não está recebendo, Deus não agrada de sacrifício de tolo. Isso é sacrifício de tolo. Você está dando, você não tem condição para manter ele, irmão, não a obra de Deus. Entra ano e mais ano, a igreja é com a mesma pintura, o mesmo banco. E diz que é a obra de Deus. E para onde está indo esse dinheiro, irmão? Acorda, irmão. Você está sendo enganado pelo espírito de rãs, o espírito enganador, como está escrito lá em Apocalipse. O espírito imundo. É o que está na vida desses pastores aí, que não faz a vontade de Deus, que não anda em santidade. Irmão, há muitos enganadores se multiplicando. Deus me levantou para despertar os irmãos. Agora cabe os irmãos analisar e ler a Bíblia. Tem que bater com a Bíblia, irmão. Por que só ex é abençoado? Ele chama vocês para ir para a igreja para abençoado, mas abençoado é só o pastor que recebe o dízimo e as ofertas. Você está dando. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui que ninguém disse. Quem dá o dízimo está sobre a maldição, porque era 610 mandamentos. O homem não podia cumprir. Jesus veio e cumpriu por nós. Ele fez a ovelha, o sacrifício lá no Calvário. Antigamente, você dava o dízimo, agora nós estamos no tempo da graça. Você pode ver que Jesus nunca pediu e nem os discípulos dele, botava o copo lá. O que acontece? Antigamente, no tempo da lei, era para manter os levitas na casa de Deus. Era 610 mandamentos. Se você cumprisse 609 e faltasse um, você era maldito sobre a lei. Hoje, como Jesus veio para cumprir por nós, porque o homem nenhum pode cumprir, os pastores não pregam isso, aí o que acontece? Você só dá o dízimo, ficou 609 para trás, você está debaixo da maldição. Os pastores falam que você está sendo abençoado. Não está. Maldito é, porque você está vivendo o tempo da lei. Você está rejeitando o tempo da graça, que é o de Jesus, e está vivendo no tempo de Moisés, o tempo da lei. E o tempo da lei, Jesus já aboliu. O dízimo não se pede mais, irmão. Quem dá o dízimo, o pastor diz que é abençoado. Não é, é maldito. Está debaixo da lei. Rejeitou o tempo da graça de Jesus e está aceitando o tempo de Moisés. Desfez das obras de Jesus. É isso que eles não pregam. Porque eu prego assim, irmão, porque é verdade, era 610 mandamentos. Se você cumprisse 609, faltasse um, era maldito. Então, se você dá o dízimo e está vivendo no tempo da lei, porque o dízimo é no tempo da lei, você está dando o dízimo e ficou 609 para trás, então você está sobre a maldição. Tá? É isso que vocês não sabem. Se você não, Jesus não quer dízimo, ele quer obediência que anda em santidade. Se você não dá o dízimo, irmão, você é salvo. Se você dá e não andar em obediência, você não é salvo. Porque o dízimo não é mandamento, e dízimo é voto. Se você só se dá uma vez só. Abraão deu a Melquisedeque. Quando veio da matança, da guerra do rei de Salém, ele encontrou com ele e deu. Só deu uma vez. Você não vai ver na Bíblia se Abraão deu mais. Foi um voto. E Jacó fez voto a Deus quando ele vinha para encontrar com o irmão dele, Esaú, né? Me perdoe se eu falei errado. Aí o que ele deitou, botou uma pedra lá e falou, voltou a Deus: Senhor, se eu for em paz encontrar com meu irmão e ele me receber, eu darei 10% de tudo que eu tenho, do que ele tinha. Ele deu, ele foi, né? Encontrou com o irmão dele abraçou ele, chorou, ele cumpriu o voto. Ele não falou que ia dar 10% de tudo que ele ganhar, não. Ele falou que daria 10% do que ele tinha. Hoje os pastores mercenários safados, ele fala que é para você dar o dízimo do que você ganhou e do que você vai ganhar. Não, senhor. Você pode ver que Jacó só deu uma vez só. Você sabe por causa de que vocês deixam enganar? Porque vocês não lêem a Bíblia. E hoje é o tempo da graça. Jesus bota o cofre lá, como ele botou. É a viúva lá. Ele botou, não, botaram lá no templo. A viúva botou a única moedinha que ela tinha. E ele falou que ela a doou mais do que aqueles outros botavam, subejavam da abundância que tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Você pode ver, era cofre, a oferta alçada, não se pedia mais dízimo. Em Hebreu fala quem foi o primeiro dizimista, que foi Abraão que deu ao Melquisedeque, só isso. Aí muitos pastores buscam fundamento lá dentro da Bíblia, não, porque tem que dar, porque está escrito, ele está distorcendo a palavra, ele é safado, ladrão, mercenário e sem vergonha. Quando Jesus voltar, ele vai ser lançado no lago de fogo. Tá? Jesus nunca pediu dízimo, você nunca vê dentro da Bíblia que Jesus falou em dízimo, nem em oferta Jesus falou.
Ele botava lá, dava se você sentisse o desejo no coração. Aí você pode dar até tudo. Você está dando pela vontade. Não é por força nem por violência, é pela vontade. Você nunca vai ver que Jesus era dizimista, cobrou dízimo, cobrou oferta e que os discípulos dele tinham carteirinha de dizimista, não. Isso foi os pastores nos dias de hoje, os mercenários vagabundos que não querem trabalhar. Não existe isso mais na Bíblia, irmão. E o dízimo também não foi feito para o brasileiro, para outra nação, só para o judeu. Nós não somos judeu, nós fomos aceitos pela graça, irmão. Tá? É isso que tem que saber. Vocês têm que ler a Bíblia. Vocês ainda vai contra a palavra que a gente prega de verdade, ainda concorda com o falso profeta. Por quê? Porque o mesmo Espírito que está testifica. Vocês têm o espírito de falso profeta. Você quer alimentar o falso profeta? Alimenta. Você quer que ele come a lança ou a gordura? Come, porque tu és sem vergonha como ele. Mas porque Deus, né? Ele é santo. Ele não deixa a gente pegar em bens materiais. Nós temos que se pegar com o Espírito Santo de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar em melhor em cada coração. Não se fique enfadigado que você não deu o dízimo, que você vai perder. Não. Quando fala assim, roubai a mim toda a nação, não é você que deu o dízimo, não. Analisa, lê bem a Bíblia para você entender. É quando você levou o dízimo, deu o pastor, ele apresentou a Deus no altar. Não é dele nem é seu. Aí ele roubou a Deus, porque era para ajudar as nações. Ele comprou carro e casa. Ele que roubou a Deus e a nação. Então ele mete essa palavra em você para você ter temor para dar o dízimo. Mas é ele que roubou a Deus e a nação. Roubar a mim toda a nação é o pastor. Tá? E outra coisa que eu vou te falar. Sai fora disso, irmão. Procura andar em santidade com Deus. Não se preocupa com dinheiro, não. Que Deus não precisa de dinheiro, não. Se é a obra de Deus, ele toca no empresário para ajudar. Ele não precisa pedir. Esses caras aí estão se fingindo de mendigo, miserável, envergonhando a obra de Deus, pedindo dinheiro, que Deus não manda pedir dinheiro em lugar nenhum na Bíblia. Fica na paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Jesus te ama, irmão.